Fala pessoal, beleza? Boa tarde. É, Dando continuidade, né, ao nosso estudo, a gente vem para o recap, tá? Normalmente eu gravo na quarta, né, mas quarta não vou estar conseguindo gravar ele tão cedo, então acho que perde um pouco a finalidade ali para vocês, tá? Então a gente faz o nosso recap, né, aqui a partir do diário. No estudo de ontem, né, pessoal, que foi enviado ali no grupo, a gente falou, né, sobre essa barra. Essa barra, né, ela acaba sendo uma barra de reversão de baixa. Por quê? Porque ela fecha abaixo, né, dos 50% de sua formação. E falamos, né, que todo topo duplo essencialmente acaba sendo uma L2, né, uma possibilidade de venda aqui de L2. Tá? Então todo topo duplo é um potencial L2. Dentro de uma lateralidade, L2 é uma venda, né? É uma venda interessante, né? Já que a gente está dentro de uma lateralidade, aqui é considerado alto na lateralidade. A barra em si anterior foi uma barra boa, mas a barra de hoje, né, ela já não é uma barra interessante, por exemplo, para uma continuidade. Para quem vende uma L2, não gosta de ver uma barra de reversão. Essa barra é tida agora como uma barra de reversão de alta. Mesmo ela fechando negativa, ela fecha acima dos 50%. Né? A gente estudou o conceito de barras, né, dentro da mentoria gradual justamente para isso. Aqui a gente nunca viu, né, a intenção de rompimento, a gente tem mera violação, porém, né, a gente tem a possibilidade de uma nova estrutura. Né? O mercado ele falhou em renovar a mínima, né? Ou seja, ele deixou um fundo mais alto e fez uma nova máxima. Então, mesmo para um movimento, né, mesmo que tenha um pouco mais de lateralidade, tenha correção, por exemplo, a gente tem uma região de POC aqui que pode ser uma região de acúmulo, a princípio, a gente não está esperando que o mercado venha abaixo dessa mínima, tá? Porque o mercado vem montando uma possibilidade, tá, de estrutura de alta. Então, até que ele consiga, por exemplo, renovar a mínima para ele falhar a máxima, a gente não está esperando a princípio que ele venha fazer uma mínima mais baixa, tá? Então, dentro dessa leitura do diário, né, pós essa nova máxima, fundo mais alto, ele está montando o início, né, a possibilidade de uma estrutura de alta. E aí, estruturas de alta tem estruturas de reversão, né, que mais vezes acaba sendo movimentações de três puxadas, né, de wedge, assim como, né, essa possibilidade aqui. Tá? Então, a princípio, a gente tem duas movimentações. O fechamento dessa barra ela não nos ajuda em muita coisa, só que, né, os compradores eles tiveram interesse, eles conseguiram um fechamento com uma barra de reversão de alta. É uma L2, vai precisar de mais informação. Ambas, né, também são dojis. Dojis são lateralidades em uma barra. São pouca informação, tá bom? 60 minutos, né? A gente vem tentando extrair informações de mais tempos gráficos. E conforme a gente estudou, né, pessoal, nesse final de semana, a, a leitura em si, né, ela traz possibilidades temporais. Né? A gente tem momentos que aquele setup ele está válido. Depois disso, ele já não tem mais interesse. Falamos aqui, né, no estudo aqui do dia anterior, né, que foi enviado ali no grupo, a gente teve aqui a possibilidade de não vender exatamente em cima da 20. Por quê? Porque seria o primeiro teste da média móvel de 20 depois de todos esses fechamentos aqui. Ó. Normalmente, o primeiro teste da 20 ele costuma encontrar compradores. E ele encontrou, porém, não forte o suficiente para a barra seguinte vir acima da máxima da barra anterior. Então, aqui, né, no estudo de ontem, a gente falou que aqui era L1, certo? Aqui é L2. E caso o mercado tivesse uma próxima perda de mínima, seria uma L3. L3 é a melhor possibilidade de uma correção mais ampla. Porém, o primeiro teste eu não posso estar exatamente vendendo ali embaixo. E aí vejam que a gente teve, né, um gap de baixo, mas o mercado, né, acabou encontrando compradores nesse momento inicial. A barra 2, né, do dia de hoje foi uma inside, um modo rompimento. Ele teve o rompimento para baixo. Esse rompimento para baixo levou o preço a mais uma vez uma localização e a um setup, né, que a gente entende também por uma localização onde a gente não pode estar vendendo baixo. A gente já falou sobre a localização entre a 50 e a 20, quando as médias ainda estão abertas e direcionais. Não é uma boa localização para venda. Se você volta e faz backtest, você vai chegar a essa conclusão. E é interessante que você volte e faça, porque isso torna, né, a assimilação cerebral muito mais simples. Depois disso daqui, pessoal, a gente tem o gap de média. A gente tem aqui, ó, um gap de média. Esse gap de média, né, ele nos dá a possibilidade de uma compra de H1, é um setup. Eu não tenho um micro canal de baixa aqui extremamente forte. A gente teve aqui quatro barras, né, de baixa sem retomada, mas a terceira barra, né, acabou sendo um doji, né, com barra sobreposta, e a barra anterior é uma inside. Tá? Então eu não tenho um forte micro canal, né? Um forte micro canal, os fechamentos seriam abaixo das mínimas das barras anteriores.
não é o caso aqui. E aqui teve uma compra, né, de H1, conhecida, né, desse setup. Vejam que aqui eu tenho, né, 20 fechamentos acima da 20. Então, eu tenho a tendência. Eu tenho a movimentação, né, necessária para a tendência. Então, aqui eu tenho um gap de média. Qual que é a premissa do gap de média? Algum tipo de teste da máxima da tendência. Por isso aqui é uma localização ruim para você estar vendendo, né, na constituição de setup de compras. Né? Então, não faz sentido, né, você realizar vendas na construção de setups de compra. Então, aqui teve a ativação de H1. Vejam que depois, né, da H1, o mercado não teve mais perda de mínimo, né, até a barra 10. Então, o dia fechou. Qual que são as premissas que a gente utiliza para o gap de média? Algum tipo de teste da POC, né, ou fechamento de algum gap aberto. O único gap que permanecia aberto, né, pessoal, dentro dessa movimentação não há, né, gaps anteriores, seria esse daqui, ó. A princípio ele veio até aqui, depois ele veio até aqui, e finalmente ele foi fechado aqui pela barra 8, tá? Então, pensando em gaps abertos e região de POC, né, seriam os dois é, magnetos ali que são funcionais, né, para esse tipo de leitura. Então, dentro do fechamento do dia, né, pessoal, dentro do fechamento do dia de hoje, a gente tem aqui um microcanal fraco, tem uma barra de baixa aqui no meio e o último fechamento é um doji, né? Então, tem um microcanal fraco. Essa região aqui pode ainda encontrar vendedores. Para quê? Para que se mantenha a lateralidade. Eu já não tenho mais a tendência de alta. A premissa, né, do gap de média é algum tipo de teste da máxima da tendência. Não necessariamente, né, ele vai ser uma máxima mais alta. Pode, né, ser uma máxima mais alta, uma máxima igual ou uma máxima mais baixa. A gente não tem como, né, ponderar exatamente. Aqui a gente tem uma região de acúmulo, né, que é essa região de POC aqui em 140, 610. Estamos falando dos 60 minutos, então a gente precisa do rompimento, né? Aqui nos 60 minutos. Então, às vezes eu tenho uma barra de alta, mas depois eu tenho uma 2BR. Outro ponto, né, pessoal? Se aqui, né, iniciou a fase de lateralidade do gap de média, quando ele chega aqui num segundo momento, eu também preciso ter toda a cautela do mundo para não vender exatamente aqui. Porque se aqui iniciou a fase de lateralidade, aqui pode manter a questão de lateralidade, tá? Então, vejam que os setups, né, e a leitura ela gera alguns conceitos, né, e localização temporários, né, daquilo que a gente pode ou não estar realizando. Tá? Então, dentro dessa possibilidade, né, aqui seria baixa lateralidade. Se não for um bom rompimento, né, o preço chegando, por exemplo, como um microcanal, né, e eu tenho rompimento e continuidade, eu não posso usar a projeção, por exemplo, de um pivô bem na localização do gap de média, porque mais vezes ele gera lateralidade antes dele gerar uma grande, por exemplo, reversão majoritária de tendência. Né? Mais vezes a gente tem lateralidade. Continuidade para movimento de alta, né, pessoal? Vai precisar, né, do rompimento dessa POC. Como já não é mais a fase forte de tendência, eu preciso usar essa região aqui também, né, com certo respeito. Tá? Então, se falha aqui nessa região, né, talvez ele venha fazer algum tipo de teste aqui da mínima, tá, da região de lateralidade iniciada aqui no gap de média. Então a gente pode ter, né, uma leve continuidade aqui, posteriormente, né, algum tipo de teste dessa mínima. Né? Pode ser um teste mais baixo, tá? Mas a princípio a questão do rompimento aqui ela precisa, né, ser vista com maior atenção, né? Já que aqui iniciou a lateralidade, pode ter lateralidade novamente, tá bom? Aqui do dia anterior, né, só para a gente falar um pouco sobre o dia anterior, no final de semana a gente havia feito estudo, né, que aqui era alto, né, na lateralidade lá do diário, e aí acabou tendo, né, aquela barra de reversão. Vejam que aqui a gente falou, né, no estudo de final de semana, né, em vídeo, que normalmente a gente não vende, né, pessoal, a L1. A gente não vende a L1. Por quê? Porque ela tem pouca continuidade. Né? Normalmente ela não tem uma boa continuidade quando eu tenho o predomínio de barras de alta, né, durando por tantas barras. Então a gente evita a venda de L1. A venda de L2, né, ela já passa a ser uma possibilidade. E a possibilidade da venda de L2 é para um teste da média móvel de 20. Tá? A princípio é para isso, que pode ter, né, continuidade. A tendência pode ser, né, retomada. Tá? Afinal de contas é o primeiro M2B. Mas ele veio, né, veio já trazer o preço à questão do gap de média. Tá? Então ele já conseguiu, né, chegar aqui na conclusão do gap de média. Então ele já pôs fim a essa fase forte da tendência. Para nova tendência precisaríamos de um rompimento aqui. Mas a princípio aqui fica alto na lateralidade por já haver, né, o gap de média. Tá? Então dentro dessas leituras conjuntas, né, aqui estava alto, né, é o topo duplo majoritário, né, a gente falou sobre isso também no estudo. Tá? Topo duplo, topo majoritário, né?
topo minoritário. Topo minoritário ele sempre vai estar contido dentro do topo, né, majoritário. Então, um ponto, né, que está contido entre uma máxima e uma mínima, ele sempre será, né, minoritário. Então, só para esclarecer um pouco mais nessa questão de majoritário e minoritário. Tá? Então, aqui eu tenho gap de média, premissa, algum tipo de teste da máxima da tendência, não tem gaps acima, o que nos resta é essa região de POC aqui. Tá? Pode vir até um topo duplo, Luciano? Pode. A premissa é algum tipo de teste da máxima da tendência, pode até mesmo ser mais alto. Porém, aqui eu não posso mais estar comprando. Tá? Aqui deixou de ser o ideal de um rompimento. Se ele vem aqui do M2B, né, direto, aqui ele ainda poderia conseguir rompimento, correção, né? Aí seria ainda a fase forte da tendência. Mas essa fase agora, ela já não está mais ativa, tá? Como a gente citou, né? O mercado ele deixa algumas movimentações temporárias. A barra 1 do dia de hoje, né, pessoal, do 15 minutos, foi um doji. Quando a nossa primeira barra do dia é um doji, a gente liga o start para a possibilidade de lateralidade por algumas horas. Até porque a gente está falando 15 minutos, a cada 4 barras eu tenho uma hora. Veja que essa movimentação durou, né, por cerca de 8 barras. Então são quase 3 horas ali de lateralidade. A movimentação foi de lateralidade. Aqui se tornou, né, uma certa tendência de baixa. Eu tenho 23 fechamentos abaixo, né, da média móvel. Então, se eu tenho 23 fechamentos abaixo da média móvel, eu tenho aqui uma tendência de baixa iniciada. Então, esses dois fechamentos, né, acima aqui fecharam em gap de média. Eu não tive nenhuma venda aqui, eu não tive perda de mínima, né, então eu não tive a venda de L1. A possibilidade, né, para o gap de média, vejam que os tempos estão duelando, né? Lá no 15 minutos, a gente está naquele gap de média de compra, né, para uma movimentação de alta, e aqui agora eu estou na possibilidade, ó, de um gap de média de venda. Né, para quê? Para algum tipo de teste da mínima da tendência. Então, na venda, né, de L1 e L2, né, que são as possibilidades do gap de média, eles podem trazer o preço aqui a algum tipo de movimento de correção. Os compradores conseguiram uma boa movimentação. Ainda não tem o microcanal, mas eles conseguiram um amplo afastamento aqui, ó, da média móvel de 20, né, desde que aconteceu. Na verdade, ainda falta, né, uma perna 2 aqui. Deixa eu só dar um pouquinho de zoom, pessoal. Vamos corrigir aqui um ponto. Ó. Aqui, na verdade, a gente teve a falha, né, de um bom setup. Desculpem, né, eu marquei ali em cima ali. O final da tarde eu acabei não acompanhando, então a leitura é aqui junto com vocês mesmo, tá? Aqui eu tenho uma tendência, certo? De baixa. O primeiro fechamento completo é o gap de média, tá? E o primeiro fechamento foi a B31. O preço veio abaixo, então eu tive ativação, né, do gap de média. Então aqui eu tive a venda de L1. Quando essa barra, a B32, fechou acima, né, de todas as máximas, eu tive uma falha de L1 de um bom setup. A falha de um bom setup, né, o que o Brooks nos entrega é que essa movimentação vai deixar os vendidos fora, né, por 5 a 10 barras. E isso normalmente tem duas pernas. E essa movimentação ela só tem a perna 1, né, porque eu só tenho esse impulso de alta, eu não tive uma perda de mínima real. Então, no caso agora, né, de uma perda de mínima, eu tenho aqui uma L1, uma correção, por exemplo, até a 20. Né, eu ainda tenho agora a premissa de uma nova máxima. Pensando na continuidade com o dia anterior, tá? Eu só tenho aqui a perna 1. O final da perna 1, pessoal, ela só existe quando eu tenho a perda de mínima, tá? Então, se o preço continua subindo e só aqui ele tem uma perda de mínima, então aqui que vai ser o final da perna 1, tá? Então, a princípio aqui a gente está na premissa ainda da perna 1. Desculpem aqui a leitura anterior, né? Mas o gap de média, né, ele está aqui. Precisei dar um pouquinho mais de zoom aqui para dar uma acompanhada, tá bom? Então aqui, dentro dessa leitura, né, de continuidade com o dia anterior, falha, né, da venda de L1 do gap de média, falha de um bom setup, né, nos leva à premissa de pelo menos, né, duas pernas. Então a gente tem premissa de mais uma perna de alta. Então se tiver uma correção e algum tipo de boa barra de alta aqui, às vezes saindo da 20, né, pelo menos uma nova máxima seria a premissa em si, tá bom? Aqui do dia anterior, né, pessoal, só para a gente bater um papo, aqui a gente já mandou o estudo ali no grupo, né? Mas aqui a gente teve um microcanal. Vejam que aqui, né, quando esse dia iniciou, a gente teve um microcanal. Esse microcanal, ele foi um bom microcanal. Veja que os fechamentos das barras, ó, ele é abaixo das mínimas das barras anteriores, né? E aí isso torna esse microcanal de melhor qualidade. E aí eu tive, né, a primeira expressão dos vendidos. Veja como foi uma boa expressão. E aqui foi o M2B e também foi um 2HM, né? Porque a gente teve muitos fechamentos aqui ó, sem nenhum teste na 20. Como a gente cita, né, normalmente esse tipo de setup ele é para renovar máximo, tá?
quando ele acontece pelas primeiras vezes, tá? Pela primeira vez. Mas essa força dos vendidos aqui, essa grande expressão, deixa a premissa de que a gente vai ter pelo menos uma nova mínima, uma perna 2. Então, se eu estou esperando, né, a possibilidade de uma perna 2, normalmente eu não quero ver uma nova máxima. Aqui veio uma boa barra, né, em direção a essa leitura. Nos 5 minutos também teve uma outside, né, ela é uma armadilha. Então ela deixa, né, esses compradores que entraram, por exemplo, acima dessa barra armadilhados, né, e aí fica, né, a premissa de continuidade por pelo menos duas pernas. E isso com direção, né, a favor aqui desse microcanal aqui anterior. Aqui teve um pequeno modo rompimento, né, você consegue ver. Então aqui foi um padrão de compra, porém ele falhou aqui, né, na barra seguinte, né, que armadilhou todo mundo aqui. E ela tem um excelente fechamento, assim como a própria barra dos 5 minutos. Então, essa venda, né, aqui ela seria, né, uma boa possibilidade para você ter pelo menos uma perna 2 de baixo. Isso por conta desse microcanal. Luciano, se isso daqui não fosse um microcanal, fosse barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, opa, chegou na MM20 aqui, né, e o mercado fez uma nova mínima, né, ainda assim fez uma nova mínima, mas foi só lateralidade, essa compra aqui a princípio seria para uma nova máxima, tá? Porque é o primeiro M2B. Outro ponto, né, de estrutura, né, ainda continuando, né, a gente falando de estrutura, a estrutura intraday, aqui ele veio abaixo da mínima do dia. Então foi a primeira possibilidade, ó, de um fundo mais baixo. Tá? Eu tinha fundo, topo e fundo mais baixo. Então seria a minha primeira possibilidade de uma estrutura de baixa. Vindo desse microcanal, um topo mais baixo, mantém a possibilidade, ó, de uma estrutura de baixa, tá bom? Quanto à estrutura, né, também foi um ponto importante. Aqui a gente teve uma excelente primeira barra, mas a localização do diário, como vocês viram lá nos 60 minutos, era a localização do topo duplo majoritário, né? Seja do diário, né? Aqui era o preço, né? Fazendo essa nova máxima, tá? Então isso era um ponto bem delicado, né? Para estar comprando exatamente, por exemplo, né? Aqui. Aqui não teve ativação do setup da primeira barra, né, pessoal? Vejam que a barra 2 ela nunca veio acima, né, da máxima da barra 1. Então não teve o setup. Aqui no 15 a gente teve, né, o doji e aqui o rompimento, né, e o mercado pagando, né, a projeção de alvos. E aí a gente vem aqui para os 5 minutos. Mas aqui no 15, como citei, a gente tem a leitura, né, e premissa, né, no caso, de que o mercado tem perna 1, que mesmo com correção ele vai pelo menos fazer uma nova máxima. Às vezes gera uma compra interessante, né, depender da altura que você tem a possibilidade da compra. Né, se o mercado der, né, algum tipo de barra, né, às vezes numa correção, aí a gente tem, né, a possibilidade. Ou às vezes o mercado abre com gap de baixa, né, aqui. Opa, Luciano, o mercado abriu aqui com um gap de baixa. Esse gap de baixa ele pode ser o teste da mínima da tendência, né, já dentro da leitura, né, de que aqui a gente está numa possibilidade, né, de uma movimentação que tem perna 2, né, e a única movimentação que você viu aqui foi essa breve L1, às vezes ele faz um fundo aqui ainda, né, para antes, né, de fazer alguma perna 2. Então, gap de baixa, né, tendo continuidade em direção, por exemplo, ao fechamento do gap, às vezes pode ser um bom cenário. Às vezes aqui, né, na região de POC, que já é uma região de acúmulo, né, uma boa barra de alta, né, aqui fechando próximo de sua máxima, né, e com superação da máxima na barra 2, né, pode ser um bom padrão de compra aqui para uma nova máxima, né, já que ficou essa premissa aqui dentro, né, do final desse dia. Aqui no M5, pessoal, falar um pouco aqui sobre o dia anterior. Aqui o dia anterior ele teve, né, a ativação do setup da primeira barra. Ó. Vejam essa barra 1. Excelente. Né? Barra abre na sua mínima, fecha na sua máxima e a barra 2 ela tem a superação. Então aqui teria, né, o setup da gente pegar a extensão dessa barra 100% e projetá-la para cima. A questão era o diário. Né? O diário, o M60 ali, você conseguia ver, né, que você está ali no diário contra as médias, no M60 você está afastado das médias, o que torna rompimentos, né, menos prováveis. Tá? E aí aqui formou, né, apenas lateralidade. Aqui contagem de barras, né, pessoal? Apesar de eu ter um grande impulso e eu estou numa localização lá do diário, que é uma localização de venda, aqui a gente teve uma L1. Vejam que a primeira superação de máxima foi aqui, ó. Então aqui eu tenho uma L2, aqui eu tenho outra superação de máxima, então aqui eu tenho uma L3. A L3, né, acabou sendo a movimentação que gerou, né, a melhor movimentação de baixa. Aqui também teve um micro canal de baixa, depois o mercado veio, né, fazer essa grande correção aqui, mas, né, falhou em romper também a região da POC, né, falhou em ter continuidade. Aqui é a outra outside que eu falei para vocês, né? Também são outsides caras, né, pessoal? Mas
Dentro daquela leitura do 15, né, você ainda tinha esse espaço aqui. Ó. Era aquilo que você podia exigir do preço quanto à leitura. Eu tenho um forte microcanal. Ele foi uma perna 1, desenvolvida ali, por exemplo, vista lá no 15 minutos, está muito mais interessante. E ele veio, né, aqui cumprir a perna 2. Essa era a premissa mínima. Aqui, rompimento e continuidade já é outra história. Outro ponto, né? Topo, fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Opa, Luciano, é uma possibilidade, né, de uma estrutura de baixo. Então, eu posso estar a favor de uma nova mínima. Só que sabendo, né, que lá no 15 minutos essas movimentações aqui acabavam sendo ainda, né, um tanto quanto, né, contra a tendência, tá? E aí ficou, né, numa pequena lateralidade. Um ponto que a gente havia citado, né, ali no estudo de ontem é que quando, né, a 200 ela está extremamente ascendente nesse cenário, os rompimentos tendem a falhar, tá? E ele abriu hoje, né, com um doji também, né, aqui nos 5 minutos. Doji, lateralidade uma barra, não é interessante eu vender abaixo dela ou eu comprar acima dela. A segunda barra, né, foi uma outside, né, também tem bastante pavio. Vejam, né, que se a gente marcar, né, essa região aqui, ó, de fundo, por que é importante, né, a gente ter essa lógica, né, dos múltiplos tempos gráficos, né? A localização, né, de hoje, né, onde o preço abre aqui, ó, aquela questão de temporalidade, ele abre testando a média móvel de 20 pela primeira vez, né? Então, se a gente mantém os 60 minutos ali aberto, né, a gente mantém esse ponto, né, de atenção. Então aqui ele abriu testando a média móvel de 20. Então aqui, né, num primeiro teste da 20, em uma possibilidade de tendência, não é uma localização para eu estar vendendo, tá? Depois disso, né, Luciano? Daquele momento, né, que foi aquele primeiro teste, depois foi o fechamento da barra sobreposta. Aqui teve algumas possibilidades de venda. Se eu contar, né, as tentativas de retomada, né, aqui eu tive uma venda de L1, depois aqui visualizando, tá, pessoal? Essa movimentação depois desse pequeno impulso de alta. Depois aqui, de nova máxima e perda de mínimo, eu tive uma venda de L2. A venda de L3 foi uma barra interessante, foi uma outside, mas ela fechou sobreposta, né? E aí aqui, por fim, né, seria uma venda de L4. O mercado gerou uma aceleração, pequena lateralidade, outra, né, outro modo rompimento. Esse rompimento foi, né, aqui abaixo da mínima da barra 17, né, uma inside. E aí, né, o mercado veio, né, bem próximo do fundo duplo. Tentou uma outside aqui, né, na verdade conseguiu uma outside, mas faltou aqui, ó, né, participação dos compradores. O preço nunca veio acima, por exemplo, ó, da máxima da outside. Então nunca teve, né, uma boa continuidade. Mas, né, a questão de modo rompimento, né? Aqui eu tenho outro, né, modo rompimento. A ativação desse foi tanto abaixo quanto acima e a barra fecha sobreposta. Pouca informação. Barra anterior, barra sobreposta e de novo outro modo rompimento. Isso daqui é um padrão diamante, né, pessoal? É esse padrão aqui, ó. É um padrão micro, né, mas é um padrão diamante. E aí ele vem acima, né, da máxima dessa barra e reverte, né? Na hora que ele reverte, né, que seria a dinâmica, né, de se eu estou comprado aqui, né, eu estou estopando e estou entrando vendido duas vezes, né, aquilo que o qual preconiza, tá? Então, dentro dessa possibilidade aqui, né, teve uma boa movimentação. Em tempos menores, né, pessoal, que o range aqui dessa movimentação toda aqui, ó, isso aqui dava 600 pontos, né? Essas 3 horas de lateralidade dava 600 pontos. Aqui, né, teve o rompimento, né, a princípio, né, o rompimento, né, não levava a continuidade, a barra de rompimento, ausência, barra de rompimento, ausência, barra de rompimento, continuidade já extremamente ampla, né, que seria melhor, né, uma barra menor aqui, né, para ter mais espaço até essa projeção de alvo. Essa barra aqui, ela tem total potencial de rompimento. Porém, né, a matemática de risco-retorno, né, para a questão do alvo aqui, né, e da localização lá dos 60 minutos já não ficava tão interessante. Então, às vezes o mercado ele dá os rompimentos, fica bem claro que está rompido, né, ali, mas a projeção de alvo ficava ruim, bem como, né, a própria localização do macro, né, pessoal, que é a mesma dinâmica, né, que a gente fez ali, ó. Essa localização aqui nos 60 minutos é o preço entre a 50 e a 20, vindo de uma tendência anterior e no gap de média. Então, aqui, né, já está iniciando vendas, né, já se tornava uma atividade mais complexa. Um ponto, né, que acaba sendo interessante, conforme a gente fala, né, sempre sobre estrutura,
mesmo, né, aqui, ó, aqui o mercado se torna tendência, né, pessoal? Veja que ele pagou o segundo alvo, né? O mercado se tornou, ó, uma tendência, certo? Eu tenho aqui, ó, fechamentos todos, né, abaixo da média móvel. E aí aqui eu tenho, né, o preço fazendo o M2S. Normalmente, o que que o M2S faz? Ele leva a uma mínima, uma nova mínima da tendência. Isso é o esperado pelo M2S. Que ele leva. Quando ele falha, né, significa que os vendedores já não têm mais uma boa crença quanto a essa possibilidade de nova mínima. O movimento anterior também falhou. E o mercado acabou deixando fundo, fundo mais alto e depois fundo mais alto. Quando que realmente muda alguma coisa? Quando ele consegue vir acima dessa máxima aqui, ó. Porque aqui ele fez fundo, topo, fundos mais altos, nova máxima. Então, quando ele montou essa estrutura aqui, né, a princípio a gente não está esperando mais que ele desça tanto. Tá? Que ele venha, por exemplo, abaixo da mínima total. É que ele desça menos para ele subir mais. Por quê? Porque é a possibilidade da estrutura de alta. E aí, né, ele acabou já encontrando, né, comprador aqui a partir de um fundo duplo, que é um padrão de compra, né? Fundos duplos são padrões de compra. E aí gerou, né, lá no 15 minutos o setup estava mais bem encaixado. Porque a falha, né, da L1 aqui do gap de média, né, que já ao final do dia, né, é um bom setup. Né? Quando ele falha assim de imediato e fecha acima, né, acaba sendo um bom setup. Teve gatilho de compra aqui, né, pagou ainda uma boa movimentação. Não foi um dia muito amplo, né, para você tentar pegar movimentos, por exemplo, muito extremos, achar que você vai fazer muitos pontos. São um dia de 1.200 pontos. Conseguir trades, né, pessoal, de 200, 250 pontos 300 pontos em dias assim, né, já são, né, grandes vitórias, tá? Nem sempre a gente tem movimentações de 2.000 pontos, né, para você pegar movimentações melhores, tá? Então, também, né, é interessante você visualizar, né, aquilo que você está buscando dentro daquilo que o dia está fornecendo, tá? Barra 1 do dia 2G, né, possível cenário, né, de lateralidade. Nos 5 minutos, a gente tem, né, o preço fechando, né, numa tendência de alta. Opa, Luciano, tendência de alta? Sim. Vamos contar aqui as barras. Ó. Fechamentos acima da 20, 32. Tá? Então quer dizer que aqui, né, lá no 15, eu tenho a possibilidade do gap de média de venda. Aqui eu tenho a possibilidade, por exemplo, de M2B na 20 para subir, do gap de média para subir. Né? Lá no 60 foi o gap de média aqui, né, para subir. Então eu tenho tempos, né, duelando dentro, né, das suas possibilidades de setup. Normalmente isso nos entrega lateralidade, tá? Quando a gente tem tempos duelando, tempos falando linguagens diferentes, normalmente a gente tem lateralidade. Então dentro dessa possibilidade de leitura, né, aqui, deixa eu só marcar essa. Marcar essa movimentação final, né, pessoal, é uma movimentação pequena, mais breve. O ruim de movimentações breves é que, opa, Luciano, ele renovou a inflexão. É uma movimentação que envolve poucas barras, então às vezes é perna 1, perna 2, movimentações pequenas, né, que normalmente acabam sendo mais breves. Mas ainda assim, né, como a gente citou, as questões que a gente consegue ler, elas são temporárias. Né? Então a gente espera o mercado construir um cenário para que a gente possa ter, né, algum tipo de possibilidade de leitura. Então, se aqui eu tenho três puxadas, né, tenho um impulso, o mercado fez três puxadas, bem aqui, né, eu tenho o ponto de inflexão, né, perna 1, perna 2, perna 3. Se o mercado vem aqui abaixo, aqui é um padrão de compra, tá? Mas aí eu já não estou esperando que ele venha fazer nova máxima, porque ele renovou a inflexão. E ele está me devendo aqui a princípio uma nova mínima. Opa, ele fez o gap de média, o setup de compra. Tá? Então, somando os 5 minutos com a leitura lá do 15, né, que seria, às vezes o mercado abrir com gap de baixa, ele cumpriria, né, uma movimentação lá do 15 para mais algum tipo de teste da mínima da tendência daquele gap de média lá que falhou, né, e poderia levar o preço a uma nova máxima. Opa, Luciano, ele abre aqui, né, entre a 50 e a 20, ele abre aqui, ó. Como está faltando uma nova máxima, aqui uma perna 2, né, seria o final da perna 1 aqui, né, e o preço fazer uma nova máxima seria a perna 2, tá? Então, às vezes ele abre com gap, né, pessoal? Nem sempre ele abre dando continuidade exatamente daqui. Se ele abrir dando continuidade a partir daqui, opa, renovou o ponto de inflexão, perna 1, perna 2, constrói o gap de média. A compra do gap de média, ela visa uma nova máxima. Por quê? Porque lá no 15 falta uma perna 2. Então, quando a gente tem essas leituras, e é até isso, né, se ele vai ter rompimento e continuidade, aí eu preciso avaliar, né, se esse rompimento vai acontecer.
a princípio, né, de leitura que a gente tem quanto a contextos apresentados, né, são essas. Aqui, né, teve também uma venda, né, de gap de média, a gente citou a tendência, teve aqui a venda de L1 do gap de média, teve aqui uma venda de L2, não trouxe, né, a nenhum tipo de teste mais baixo da mínima da tendência, mas aqui ele já estava brigando com uma nova estrutura, né, pessoal? Já estava com mínimas, né, mais altas e máximas mais altas, né? Então a venda de L1 e venda de L2, no máximo aqui conseguiu, né, foi um empate, né, para essas duas possibilidades de venda, tá? Desse setup, né? A gente falou sobre isso também no estudo de final de semana, tá bom? Deixa eu só ver aqui se faltou mais algum ponto. Aqui lembrar, né, que aqui a gente está na possibilidade do gap de média de compra e aqui a gente está no H1, né? Então aqui mesmo o mercado voltando baixo, ainda seria a possibilidade de uma compra de H2, né? Então, temporariamente, o baixo, né, na possibilidade de lateralidade também seria, né, um fundo duplo e seria, né, a possibilidade, uma potencial compra de H2, né? Só que aqui nos 60 minutos, tá? Para algum tipo de teste da máxima, né, da tendência. Como falei, né, se ele vier para baixo aqui, ó, o teste da POC posteriormente, né, também passa a ser uma boa possibilidade. Mas está próximo da nova máxima ali que ficou, tá bom? Acho que para o estudo de hoje era isso, pessoal. Não temos mais pontos aqui a estar, né, verificando. Quanto a alvo, né, aqui, ó, desse movimento de alta, veja que ele já pagou, né, até mesmo o terceiro alvo. É só um ponto, né, adicional. Até onde vendidos eles vão operar, né, pessoal? Até onde, quando a gente entra vendidos, até onde a gente está operando? A gente está operando até alvo, né, até primeiro alvo, segundo alvo, dependendo do tamanho do pivô, né, até terceiro alvo. Então a gente sempre está tentando levar essas movimentações até determinado ponto, onde, né, por teste, né, você vê que a partir dali muitas vezes o mercado corrige. Como ele pagou o terceiro alvo, né, a possibilidade de correção talvez, né, seja uma continuidade provável. Tá? Nem sempre a gente tem a continuidade esperada. Por exemplo, nesse dia aqui, né, a gente tinha a possibilidade, ó, de continuidade para essa pequena possibilidade de wedge aqui. Ó. Tá? Eu tenho, demorou, claro, né, a conseguir, né, reestruturar ali o ponto de inflexão. Mas aqui eu tive uma, duas, três puxadas. Ponto de inflexão, ó, ficava aqui, ó. Seria essa máxima, tá? Ela veio, né, acima dessa máxima aqui no finalzinho aqui do dia, né? Eu tive uma wedge, tive um fundo duplo, né, localização aqui de fundo duplo, e depois o mercado renovou. Então aqui seria a possibilidade, né, dele corrigir e deixar uma perna 2. Ele não fez isso. O novo dia abriu, trazendo novas informações. Mas tem momentos, né, que o dia abre trazendo, né, algumas possibilidades de trade. Nesse dia aqui, né, fecha como boa tendência. Aqui não era tendência, aqui já era lateralidade. Eu já tinha perdido aqui a fase de tendência de baixa, né? Então, aqui eu já não tinha mais, por exemplo, como é o dia de hoje, uma tendência de alta. Então, se ele abre com gap de baixa, essa tendência de alta ainda tende inicialmente a puxar o preço, né, para uma movimentação de alta, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, fiquem com Deus, um abraço aí e até mais.